Jornal Gente, ao vivo conosco, o governador de São Paulo, João Dória. Governador, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Gente. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sônia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes e internautas aqui que nos acompanham na Bandeirantes nesta manhã. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece a entrevista também em áudio e vídeo agora no canal do YouTube da Rádio Bandeirantes. Governador, começar com esse assunto, então, sobre o qual falávamos aqui, as reações ao discurso do presidente Jair Bolsonaro e o que foi dito pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. O senhor, como governador de estado e de um estado tão relevante como São Paulo, tem que observação e que análise a respeito desse processo agora? Primeiro, Thaís, mais uma vez obrigado, mais uma vez bom dia. Primeiro, lamentar esta postura do presidente Jair Bolsonaro, atentatória ao Estado Democrático de Direito. O presidente claramente confrontou a Suprema Corte do país, confrontou a Constituição e a democracia. O presidente que declara que não vai obedecer à orientação da Suprema Corte e ainda tenta emparedar um dos seus ministros, além da própria Corte, isso é crime de responsabilidade, é passível de impeachment. Aliás, mais uma vez, não é a primeira vez que o presidente justifica pedidos de impeachment, são 131 já protocolados na Câmara Federal até o presente momento, mas ele passou de qualquer limite nesse 7 de setembro, nas duas manifestações que fez em Brasília e em São Paulo no dia 7 de setembro. A ponto, Thaís, eu não havia me manifestado pró-impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Todos sabem que eu sou claramente um antagonista ao presidente Jair Bolsonaro, mas eu não havia me manifestado até então. E desde o dia 7, dada as manifestações, dada o desafio que fez a Suprema Corte brasileira ao arrepio da Constituição, eu me manifestei a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Assim como me manifestei que o meu partido, o PSDB, o qual sou filiado desde 2001, deveria se posicionar como oposição ao presidente Jair Bolsonaro, não mais um partido com neutralidade. E, graças ao trabalho sério, competente e corajoso do presidente do PSDB, Bruno Araújo, essa decisão foi tomada e hoje o PSDB perfila como um partido de oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Eu cumprimentei o presidente do PSDB, Bruno Araújo, pela decisão corajosa e pela postura correta de colocar o Partido da Social Democracia Brasileira como oposição a um presidente que flerta com autoritarismo, que defende o emparedamento da Suprema Corte e que ameaça, inclusive, com palavras, a própria integridade de ministros dessa Corte. O Brasil vive um momento difícil e complexo. Já visto, inclusive, as manifestações de ontem, de hoje, de caminhoneiros em todo o país, estimulados por orientação bolsonarista e do chamado Gabinete do Ódio em Brasília, a fazerem movimentos paralisatórios em várias estradas, especialmente estradas federais. Thaís, o Brasil vive o seu momento mais delicado desde o golpe de 1964, um momento crítico na vida do país, o que vai exigir de todos nós serenidade, equilíbrio, mas muita firmeza na defesa do Estado Democrático de Direito. Governador, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria saber o seguinte, aproveitando a deixa do senhor sobre essa questão da greve dos caminhoneiros, né? Nós recebemos uma mensagem agora há pouco de um ouvinte de Brasília criticando essa greve, mas dizendo que os caminhoneiros deveriam aproveitar essa mobilização para exigir do presidente, né, no enfrentamento à questão, por exemplo, da política de preços da Petrobras, que arruína muita gente, né, que depende do combustível, ele dizendo, olha, os caminhoneiros precisavam aproveitar essa ocasião e pressionar o governo a privatizar a Petrobras ou abrir o mercado para outras petroleiras, para que venham para cá bater chapa, né? Enfim, entrar ali na livre concorrência. Registrar um lucro, como aconteceu no segundo trimestre, de 42,8 bilhões de reais, sendo um monopólio, sendo uma empresa monopolista, é mole, né? Até a minha avó. Mas assim, eu queria saber do senhor, na hipótese do senhor vir a ser presidente da República, como pretende, qual o tratamento que o senhor vai dar à questão da Petrobras, da política de preços da Petrobras e dessa sugestão aí que me parece bastante atual, né, do nosso ouvinte de Brasília sobre a abertura do mercado.
Cláudio Alberto, primeiro, mais uma vez, bom dia. Segundo, me permita aqui, aos internautas que estão nos acompanhando, elogiar a elegância dos seus suspensórios. Para usar suspensórios, você precisa ter elegância, e você é uma pessoa elegante. Então, está fazendo um comentário até estimulando aqueles que estão nos ouvindo e não estão nos assistindo. Depois, posso dizer que é muito confortável, sou muito confortável. E elegante também. E quero concordar com a sua observação e do ouvinte da Bandeirantes também. Eu sou totalmente a favor da privatização da Petrobras. Já era a favor, continuo sendo a favor, como liberal que sou. E não a transferência, também não é a privatização da Petrobras, hoje monopolista, para um monopólio privado. É o split, como dizem na economia internacional, da Petrobras em várias petroleiras para que haja competição de mercado e, com isso, se evite um monopólio e circunstâncias como essa, que entra governo, sai governo, não é apenas, olha, eu sou um crítico do governo Bolsonaro, todos sabem, e você também, mas não é uma questão do governo Bolsonaro, é histórico. Enquanto a Petrobras existir como estatal, não haverá competição de mercado. Não havendo competição de mercado, o que vai regular o preço dos combustíveis, e aí não é apenas a gasolina, mas tudo aquilo, inclusive o gás de cozinha, que afeta milhões de famílias vulneráveis, vai ficar dependendo de decisões de uma única instituição, de uma única empresa que detém um monopólio sobre a distribuição de combustível no Brasil. A falta de competição é que leva a essa situação. Não é ICMS dos estados e nem mesmo a decisão do presidente A ou o presidente B, seja o presidente Temer, seja o presidente Lula, seja o presidente Bolsonaro. A Petrobras tem que ser privatizada. Aliás, a promessa deste governo, Cláudio Alberto, era fazer um governo liberal, um governo desestatizante. Muitos acreditaram nisso, inclusive eu, e não é o que aconteceu. O governo não desestatizou a Eletrobras, o governo não privatizou os Correios, o governo não desestatizou a Petrobras. O governo fez movimentos muito tímidos de privatização, rompendo a promessa que fez eleitoralmente em 2018 e de que seria um governo liberal desestatizante, menos Brasília e mais Brasil. O que se viu e o que se tem visto é só Brasília e nada de Brasil. Portanto, inteiramente a favor da sua colocação de privatizar a Petrobras e também do ouvinte que, de maneira muito clara e muito consciente, também faz essa defesa. É a defesa que eu também faço. Governador, tudo bom com o senhor? Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente. E eu pergunto ao senhor sobre, diante desse aumento de polarização da sociedade, Lula, Bolsonaro, né, as pesquisas de opinião, agora uma manifestação marcada para o dia 12, a chamada manifestação nem Lula, nem Bolsonaro. Eu queria que o senhor falasse sobre a possibilidade de uma terceira via, porque o que dá a impressão é que até a oposição está desentendendo em torno desse tema. Sônia, bom dia mais uma vez. Não há desentendimento nesse tema, há compreensão nesse tema. Aliás, compreensão respaldada em pesquisa, como você colocou. É o nem 52% da população brasileira não quer Lula nem Bolsonaro. E os dados são da pesquisa Datafolha de 6 semanas atrás. Provavelmente neste final de semana ou na semana que vem deveremos ter uma nova pesquisa Datafolha. Não é uma única instituição com seriedade a fazer pesquisas, mas é aquela que talvez tenha uma difusão maior. E 52% dos brasileiros não querem Lula nem Bolsonaro. Me permita dizer aqui, Sônia, nem horror, nem terror. O que essa população deseja é um bom gestor para o Brasil, que possa conduzir o país novamente para o crescimento econômico, para a geração de emprego, para a pacificação do país, mas também para a produção de saúde de qualidade e a atenção aos mais pobres, aos mais humildes e aos mais vulneráveis. O Brasil está conflagrado, não se dá a menor atenção à economia do país. Lamento dizer que Paulo Guedes, embora tenha amizade por ele, está completamente perdido à frente do Ministério da Economia. Não se produz nada na economia brasileira. Se perguntar a vocês três, que são 3 jornalistas qualificados,
especializados e que acompanham o dia a dia do governo e também na economia, qual o grande projeto econômico do Brasil? Não há. O Brasil não tem. Assim como não tem projeto para a área ambiental, para a área cultural, para a área do turismo, para a área da proteção social. É um país completamente à deriva e vive dos conflitos de Bolsonaro. Aliás, o Cláudio Humberto falou isso muito bem agora há pouco, eu estava acompanhando antes do início da nossa entrevista. É um produtor de conflitos. Aliás, ele só sobrevive às custas dos conflitos que ele mesmo gera em detrimento do país e do seu povo. Eu sinto que ao longo dos próximos meses, Sônia, não é um fato também rápido, a cristalização e a evolução para a chamada terceira via, ou melhor via, ela vai se fazer ao longo dos próximos meses e será, a meu ver, materializada no primeiro trimestre do ano que vem. Não é um processo rápido, mesmo diante das ameaças democráticas, ameaças à democracia feitas por Jair Bolsonaro. O que vai haver, e vocês vão assistir isso no próximo dia 12, já é uma aproximação de correntes distintas da política brasileira. Os de centro-direita, os de centro-esquerda e a esquerda, longe dos extremos. Os extremistas da esquerda e da direita, obviamente, não vão participar do movimento do dia 12, mas aqueles que, como eu, entendem que o campo democrático representa uma avenida para ser seguida, trilhada, onde é possível ter o diálogo, ainda que com discordâncias, com posições que não sejam exatamente as mesmas, isso é parte da democracia, que isso vai acontecer naturalmente e vai desembocar ao final do ano e no início do ano que vem numa sólida candidatura de oposição a Lula e a Bolsonaro, e uma candidatura confiável que represente a visão para a população de um gestor confiável que possa administrar o país com experiência, com confiança, com equipe e também com o sentimento pacificador e agregador. Governador, queria voltar ao assunto greve dos caminhoneiros, que está mexendo demais com o nosso ouvinte hoje. E até comentar com o senhor o seguinte: agora há pouco, em entrevista à Band News FM, nossa co-irmã aqui na Rádio Bandeirantes, no grupo, porta-voz da Polícia Militar, capitão Bonifácio, disse que as manifestações dos caminhoneiros são atos democráticos. Esse é um posicionamento oficial do governo João Dória em relação ao que acontece hoje? E qual é a orientação que está sendo passada para a Polícia Militar, para a Polícia Rodoviária Estadual, no caso de bloqueio de rodovias por caminhoneiros no estado de São Paulo? Thaís, eu respeitosamente não conheço esse oficial militar, mas quero dizer a você que porta-vozes da Secretaria de Segurança e da Polícia Militar são General João Campos, secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, Coronel Alencar, comandante da Polícia Militar do estado de São Paulo, e Coronel Camilo, Álvaro Camilo, que é o secretário executivo de Segurança Pública e ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Esses são os porta-vozes. Eu não quero desqualificar essa pessoa, mas porta-vozes são esses. E o governador, que está aqui falando com vocês neste momento. Nada melhor do que do ouvido do senhor, né, governador? Como é que o senhor está vendo esses protestos dos caminhoneiros? O senhor acha que eles são democráticos? Protestos são democráticos desde que não impeçam o direito de ir e vir, desde que não bloqueiem estradas, desde que não bloqueiem o acesso a quem quer seja, sejam a caminhões, sejam a ônibus, sejam a veículos. O direito de ir e vir está previsto na democracia e deve ser respeitado. Protestar é possível, aliás, assistimos protestos aqui no dia 7 de setembro em São Paulo, pró e contra Bolsonaro, sem nenhuma interocorrência. Não houve nenhuma violência, nenhum fato que pudesse destoar de um movimento democrático, exceto, evidentemente, as palavras do presidente Jair Bolsonaro confrontando a democracia e o Estado democrático de direito. Mas não houve violência e nem houve impedimento ao direito de ir e vir, ou mesmo das pessoas se manifestarem. Ainda que eu discorde das manifestações pró-Bolsonaro, mas eu entendo que elas têm a legitimidade democrática. Essa é a posição do governo do Estado de São Paulo. Qualquer movimento, bloqueio estradas, sejam estaduais, Cláudio, ou federais, ou avenidas e ruas em municípios, é inconstitucional e terão a reação imediata do governo do Estado de São Paulo. Nas rodovias estaduais, neste momento, não há bloqueios e nem interrupções, nem mesmo no Rodoanel.
As tentativas que foram feitas foram superadas em menos de 30 minutos. Essa é a orientação da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Governador, eu queria voltar à questão da terceira via, né, e da viabilidade de uma candidatura de terceira via, uma candidatura forte de terceira via. A gente, sem dúvida, né, como o senhor anotou, as pesquisas indicam isso, que as pessoas estão tanto quanto exaustas, né, dessa polarização aí, Bolsonaro-Lula, etc. E há uma chance efetiva para uma candidatura de terceira via. Mas não está na hora, governador, de fazer política ou fazer política, o que eu digo é o seguinte: os candidatos, os nomes, incluindo o seu, que são apontados como essa candidatura de terceira via, está na hora dessas lideranças se sentarem e começarem a fazer política mesmo, né? Uns abrindo mão da postulação, enfim, uma negociação política que una as diversas opções de terceira via, porque assim há uma chance efetiva de surgir uma candidatura forte. Mas, por enquanto, cada um por si e com esses votos, essa intenção de votos diluída com tantos candidatos, isso não torna o processo mais difícil de se conseguir uma candidatura de consenso que representa essa terceira via? Não está na hora de fazer política, governador? A resposta é sim. Mais uma vez, você está correto, Cláudio. Mas a política tem o seu tempo também, e tem os seus ritos. O PSDB está fazendo isso com as prévias, e eu estou disputando as prévias. Aliás, sou filho das prévias, disputei as duas únicas prévias que foram realizadas no país, em 2016 para a Prefeitura de São Paulo e 2018 para o governo do Estado de São Paulo. Tive o privilégio de vencer as duas e, na sequência, vencer as duas eleições para prefeito da capital de São Paulo e para governador do Estado de São Paulo. Portanto, sou um defensor das prévias. E o PSDB está fazendo prévias neste momento com 4 candidatos e privilégio do PSDB de ter 4 bons candidatos disputando a indicação para a presidência da República. Ao meu lado estão Tasso Gereissati, senador da República, um brilhante senador, como brilhante foi também governador do seu estado, o estado do Ceará. Arthur Virgílio, que foi um excepcional senador da República, foi um ótimo prefeito da capital do Amazonas, de Manaus, e disputa também a indicação das prévias do PSDB, e o jovem governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a quem respeito integralmente. E é isso, esse é o bom caminho do PSDB. As eleições das prévias vão acontecer no dia 21 de novembro. Até lá, e você, mais uma vez, repito, tem razão, o diálogo deve ser exercitado, não é preciso esperar o final das prévias. Obviamente que as prévias vão consolidar um nome, e esse nome sairá muito fortalecido das prévias do PSDB, o que vai ampliar a possibilidade desse diálogo construtivo em busca da chamada terceira via. Eu costumo dizer, Cláudio, da melhor via, que não é a via nem de Bolsonaro, nem de Lula, nem de horror, nem de terror. É a via de um bom gestor e um pacificador gestor para o Brasil. Mas sim, e as conversas estão acontecendo, viu, Cláudio? Talvez de forma discreta, mas elas estão ocorrendo sim. Eu sou testemunha, até porque eu tenho protagonizado essas conversas, esses diálogos, assim como o presidente do meu partido, do PSDB, Bruno Araújo, tem dialogado semanalmente com presidentes de outros partidos que também têm uma visão democrática, conciliadora, e que eu não tenho dúvida, Cláudio, que ao término deste ano e início do ano que vem estará cristalizado numa candidatura forte e possivelmente única. Vamos aqui ressalvar que Ciro Gomes já é candidato lateralmente, mas é um candidato e ele não vai mudar, ele continuará sendo candidato pelo seu partido, pelo PDT. O que eu respeito também, ele está dentro do seu direito. Mas a chamada terceira via, ela é mais consistente, mais ampla do que a candidatura de um partido, mas de um conjunto de partidos. E, mais uma vez, repito, a sua visão, até pela sua experiência como jornalista, é correta. Governador Thaís Cláudio, só para lembrar que a nossa entrevista de agora está na capa do portal UOL, para quem quiser acompanhar, no momento agora também pelo nosso chat e depois. Governador, para a gente encerrar a nossa entrevista, uma pergunta que é muito importante. O Instituto Band, que tem uma parceria, apoia a iniciativa da recuperação do Museu do Ipiranga, que começou aí com a contagem regressiva do marco para as comemorações do bicentenário da independência do Brasil de 2022. Gostaria de ouvir o senhor sobre isso.
Sônia, obrigado pela lembrança. E é importante, sim, apesar do momento conflagrado da vida política brasileira e da institucionalidade do país, nós temos que seguir nossos caminhos no âmbito da economia, da geração de empregos, da proteção ambiental e também no plano cultural. São Paulo respeita a cultura. Aliás, quem não respeita a cultura não respeita a memória, não respeita o país. E o Instituto Band, desde o início, há 1 ano e 8 meses, tem apoiado esta iniciativa da recuperação do Museu do Ipiranga, que praticamente há 10 anos estava fechado. Quando nós assumimos o governo aqui em janeiro de 2019, eu prometi que recuperaria o Museu do Ipiranga e é o que estamos fazendo. A boa notícia, Sônia, já temos praticamente 70%, 69% do museu recuperado e ele estará pronto e entregue à população e ao país para a celebração dos 200 anos da independência em setembro de 2022. E estará duplicado no seu tamanho, Cláudio Humberto e Thaís, porque nós fizemos 5 andares praticamente para baixo. Mantivemos o museu num processo de engenharia de altíssima qualidade, suspenso, e fizemos 5 andares na parte inferior ao museu, sem desfigurar, obviamente, a sua fachada, até porque o museu é tombado, mas nós teremos aí novas salas de exposições, restaurantes, cafés, bookstore, áreas de eventos, 2 auditórios e uma área muito ampliada para a exposição do maior acervo histórico, cultural da memória do país. Infelizmente, o museu que detinha esta posição, que era o Museu Nacional do Rio de Janeiro, Cláudio Humberto, pegou fogo e uma parte majoritária do seu acervo, lamentavelmente, foi perdido. Mas o Museu do Ipiranga teve o seu acervo preservado. Aliás, quero cumprimentar a Universidade de São Paulo, a USP teve este cuidado, mesmo com o museu fechado, de preservar a totalidade deste acervo, que agora está sendo recuperado, 1 a 1, cada pecinha, cada objeto, pequeno, médio ou grande, inclusive a grande obra de Pedro Américo, o Grito de Independência, totalmente restaurado. Será um orgulho para todos nós, Sônia, visitarmos o Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga está na memória afetiva de todos nós. É difícil alguma pessoa que, na sua infância, não tenha visitado o Museu do Ipiranga, ou com seu pai, o seu tio, o seu avô, ou com a sua escola, como foi o meu caso e certamente de vocês também. O museu estará recuperado, resgatado e recuperado, inclusive, nos seus jardins e nos seus monumentos. Iniciamos exatamente no dia 7 de setembro a recuperação também dos jardins franceses do museu, que são belíssimos e vão ficar ainda mais bonitos, da sua fonte, que infelizmente foi vandalizada e parou de funcionar já há anos, e do monumento, que fica no centro desse jardim, e todas as suas laterais. Já com a ajuda da Prefeitura de São Paulo, desde o tempo do nosso saudoso Bruno Covas, recuperamos as ruas e avenidas em torno do Museu do Ipiranga, trocamos a iluminação, agora a iluminação de LED, e recuperamos também, Cláudio Humberto, o córrego do Ipiranga. Aquele famoso córrego onde, à beira dele, Dom Pedro fez o Grito da Independência. Estava poluído, agora não. Está recuperado, despoluído e, nesse momento, sofrendo intervenções paisagísticas para também a sua recuperação visual para a população de São Paulo e a população do Brasil. E me permita, Sônia, aqui fazer uma menção ao nosso saudoso e querido Zé Paulo de Andrade, meu grande querido amigo. Eu tenho uma gratíssima lembrança dele, aliás, troco mensagens todos os dias com a Sueli, a sua viúva, em respeito ao Zé Paulo. Aliás, muito contente que a chamada Rua Radiantes agora passa a se chamar Rua José Paulo de Andrade, aliás, Avenida José Paulo de Andrade, aí ao lado da Bandeirantes, onde vocês estão, e onde o nosso Cláudio Humberto, embora não esteja fisicamente, está emocionalmente. E o Zé Paulo foi um grande defensor da recuperação do nosso Museu do Ipiranga. No dia da reinauguração, eu farei uma menção a isso, porque ouvi dezenas de vezes o Zé Paulo falando sobre a necessidade de recuperação do Museu do Ipiranga, que agora está caminhando e bem dentro do prazo para ser integralmente recuperado. E com investimento privado, Sônia. São 26 empresas privadas que estão investindo 200 milhões de reais na recuperação do Museu do Ipiranga, assim como foram empresas privadas que recuperaram também o Museu da Língua Portuguesa
e empresas privadas que estão fazendo também o Museu das Favelas, lá no Palácio Campos Elíseos, na Luz, aqui em São Paulo, o Museu da Diversidade, na área central da cidade, exatamente no centro da capital de São Paulo, próximo à Praça da Sé, e o futuro Museu da Gastronomia, na Avenida Paulista, ao lado da Praça Mário Covas, do Parque Mário Covas, também está sendo feito com investimento privado. E para finalizar, a minha paixão pela cultura, o MIS Experience, o Museu da Imagem do Som Experience, que foi feito com investimento privado, já está funcionando desde o final de 2019 e teve aquela célebre exposição 500 anos de Da Vinci, que só foi interrompido quando vem aqui da Band. Um bom dia para todos, fiquem bem, fiquem protegidos. Boa sorte, governador.